Caso você tenha ultrapassado 50 anos de idade e ainda acredite que a desvalorização vinda de sua filha representa apenas um traço de personalidade forte, uma fase passageira ou questões relacionadas à idade, é fundamental que você pare para refletir. O instante em que uma filha passa a diminuir o valor de sua mãe marca não o surgimento de um desentendimento comum, mas sim o início de um processo devastador que atinge a essência da identidade. Carl Jung já compreendia essa dinâmica muito antes de as pessoas começarem a falar abertamente sobre o assunto. Meu nome é Alexandre, e durante anos dedicados ao estudo da psicologia junguiana, das feridas transmitidas entre gerações familiares e das narrativas de mulheres que deixaram de ser ouvidas por seus próprios filhos, cheguei a uma conclusão assustadora. A desvalorização não se resume às palavras pronunciadas, ela vai muito além disso, representando a retirada do valor interior que uma pessoa carrega consigo. No momento em que a filha deixa de enxergar a mãe como um indivíduo completo, a estrutura psíquica da mãe começa a se desintegrar gradualmente. Esse colapso não acontece de forma abrupta nem é facilmente perceptível, mas é inevitável. Antes de avançarmos, quero deixar claro algo importante. Aqueles que valorizam conversas francas e honestas, sem ilusões ou conselhos superficiais, devem acompanhar este canal e ativar as notificações. Aqui não oferecemos palavras de consolo vazio, oferecemos explicações genuínas. Estamos construindo o espaço destinado a pessoas maduras que viveram tempo demais com a sensação de que sua existência deixou de ter importância. Se você conhece alguma mulher, seja uma amiga, irmã ou vizinha, cuja filha se dirige a ela com superioridade, interrompendo suas falas, corrigindo suas palavras ou tratando-a como algo ultrapassado e sem relevância, envie este material para ela imediatamente através de mensagens. Às vezes, uma única explicação precisa pode interromper um processo de destruição interna que se arrasta por anos. E há mais uma coisa. Se neste exato momento você experimenta aquela familiar sensação de aperto no peito, se surge dentro de você o pensamento de que algo está errado consigo mesma, saiba que neste canal existe um espaço reservado para membros da comunidade. Nesse ambiente, trabalhamos de forma aprofundada e tranquila com os métodos desenvolvidos por Carl Jung, voltados para mães que enfrentam desvalorização, perda de voz ativa e destruição de seus alicerces internos. Porém, antes de explicar como acessar esse espaço, você precisa compreender o ponto principal. Aquilo que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a maneira como você interpreta as palavras de sua filha para sempre. Se em algum momento você sentiu que deixaram de percebê-la como ser humano e passaram a enxergar apenas seus equívocos ou perspectivas consideradas obsoletas, quero que você saiba que não está sozinha nessa experiência. Agora, preste muita atenção. Pare. Não passe rapidamente adiante. Não se distraia. Nos próximos momentos, você terá acesso a informações que raramente são compartilhadas com as mães. Carl Jung identificou um padrão que inicialmente lhe pareceu alarmante. Mulheres cujas filhas discutiam abertamente com elas, mesmo quando havia conflitos diretos, mantinham uma integridade interior muito maior do que aquelas que eram sistematicamente desvalorizadas por suas filhas, corrigidas constantemente, ridicularizadas ou tratadas com condescendência, como se não fossem mães, mas sim algo dispensável e incômodo. Em uma de suas observações registradas, Jung descreve o caso de uma mulher que pronunciou uma frase que o deixou em silêncio prolongado. Doutor, quando minha filha conversa comigo, tenho a sensação de que estou desaparecendo. Não sinto raiva, não choro, simplesmente desapareço. Escreva nos comentários a palavra desapareço, se esse sentimento lhe é familiar. Foi nesse momento que Jung compreendeu que a identidade dessa pessoa já havia começado a se desintegrar. Neste conteúdo, você descobrirá 7 aspectos fundamentais. Por que a desvalorização destrói a mente com maior rapidez do que os gritos? Por qual razão a mãe começa a questionar seu próprio direito de sentir emoções? De que forma a voz interna da filha passa a habitar o interior da mãe? Por que as tentativas de ser mais sábia e não reagir acabam acelerando esse processo de desintegração? Como Jung explicava o momento exato em que ocorre a perda da identidade? Quais são as formas de interromper esse processo?
E o sétimo ponto, o mais perigoso de todos, sobre o qual quase ninguém fala, porque esse conhecimento exige coragem verdadeira. Esse eu deixarei para o final. Se você abandonar este material antes do término, muito ficará sem compreensão. Por isso, neste momento, afaste seu telefone, feche outras abas e dedique esses minutos a si mesma. Talvez esta seja a conversa que faltou em sua vida durante muitos anos. Imagine a cidade de Zurique, o consultório de Jung. Meia luz no ambiente. Diante dele está sentada uma mulher que ultrapassou os 50 anos. Ela se apresenta de maneira cuidadosa, calma, até mesmo cortês. Mas quando começa a falar sobre a filha, seus ombros parecem afundar para dentro. Jung posteriormente registrou que aquilo não era medo, era o princípio da destruição da personalidade. E é justamente a partir desse ponto que seguiremos adiante. Existe uma etapa que Carl Jung considerava particularmente perigosa. Ele escreveu que a desvalorização não destrói a personalidade no momento das palavras grosseiras, mas sim quando a mãe começa a se ver através dos olhos de sua filha, quando sua própria percepção de valor deixa de pertencer a ela mesma. É precisamente aqui que se inicia a desintegração interior. Jung denominava isso como perda da subjetividade. A mãe deixa de ser a origem do significado e se transforma em reflexo da avaliação alheia. Ela passa a falar com cautela extrema, como se cada palavra pudesse confirmar a acusação de estar desatualizada. Cada vez com maior frequência, ela se surpreende pensando: provavelmente eu realmente não sou mais a mesma pessoa de antes. Observe com atenção que isso já não é mais a voz da filha. Trata-se de uma voz interna que se instalou dentro dela e que fala com a entonação da filha. Aqui está o primeiro princípio sobre o qual Jung alertava sem criar ilusões. Princípio da inversão de valor. Quanto mais a mãe se esforça para ser adequada, conveniente e não representar um incômodo, mais rapidamente ela se apaga, porque a identidade não se fortalece através da autodiminuição, ela se desintegra. A filha pode nem mesmo ter consciência do que está acontecendo, mas inconscientemente ela percebe que diante dela não existe mais uma figura de igual importância. Jung observou mães que diziam: estou tentando não me intrometer para não parecer tola. E justamente essas eram as que chegavam até ele com sensação de vazio interior. Ele escreveu que onde uma pessoa deixa de defender seu direito de existir, a psique começa a se defender através do entorpecimento, não através da dor, não através da raiva, mas através do desaparecimento das emoções. O segundo princípio é ainda mais profundo: lei dos contornos internos. A personalidade existe enquanto possui delimitação. Enquanto existir aquilo que é aceitável e aquilo que é humilhante, quando a mãe apaga esses limites em busca de uma tranquilidade ilusória, o respeito não se preserva, ele se dissolve, porque o respeito é impossível em relação a alguém que renunciou ao seu próprio status interior. Se neste momento você está pensando: mas se eu estabelecer um limite, a situação ficará pior. Jung respondia a isso de forma direta. Ele escrevia que sim, pior já está acontecendo, apenas de forma lenta. A desvalorização aceita em nome do silêncio destrói de maneira mais profunda do que um conflito aberto, porque o conflito mantém a pessoa viva, enquanto o silêncio após a desvalorização não mantém. Observei isso também em histórias contemporâneas. Uma mulher com 60 anos, cuja filha a interrompe na presença de outras pessoas, a corrige, fala com condescendência. A mãe sorri para não parecer ressentida. Com o passar dos anos, ela para completamente de falar sobre si mesma. Começa a fazer piadas sobre sua própria tolice antes que outros o façam. Jung chamava isso de introjeção da desvalorização, quando a pessoa faz consigo mesma aquilo que outros fazem com ela. E aqui chegamos ao terceiro princípio: energia da dignidade. A dignidade não se alimenta de aprovação externa. Ela se nutre do acordo interno com um fato simples: não é permitido me tratar assim. Quando a mãe permite pela primeira vez esse pensamento sem gritos e sem justificativas, a psique começa a se reorganizar novamente. Isso não é guerra, isso é restauração da estrutura. Se você sente agora cansaço, vazio, a sensação de que parece que eu não existo, isso não é idade, isso é esgotamento da personalidade,
e é possível trabalhar com isso. No espaço reservado para membros do canal, analisamos detalhadamente como recuperar os contornos internos sem conflito e sem humilhação. Mas agora é importante seguir adiante, porque o próximo passo é o mais difícil. Ele está relacionado com o momento em que a mãe, pela primeira vez, deixa de concordar com o fato de ser desvalorizada, mesmo quando isso está disfarçado de cuidado ou opinião. É exatamente aqui que se decide se a destruição continuará ou se iniciará o processo reverso. A maioria das pessoas para antes disso, mas você não parou. E isso significa que adiante está aquilo que explica por que a desvalorização desencadeia a destruição da personalidade e como interrompê-la antes que se torne irreversível. Escreva nos comentários a palavra parar, se você está preparada para interromper essa destruição. Existe um momento sobre o qual raramente se advertia, porque ele assusta pela sua precisão. É o momento em que a desvalorização deixa de machucar e passa a esvaziar. A mãe já não discute nem se defende. Ela simplesmente se afasta internamente, como se estivesse liberando espaço. É precisamente aqui que começa a verdadeira destruição da personalidade. Silenciosa, sem gritos, quase imperceptível. Nesse estado, a mulher não se sente mais como fonte de significado. Ela se sente como pano de fundo. Suas palavras lhe parecem desnecessárias antes mesmo de serem pronunciadas. Seus pensamentos são desvalorizados internamente antes que alguém os escute. Ela passa a viver com uma edição interna constante. Isso não importa, isso é tolice, é melhor ficar calada. E quanto mais frequentemente isso ocorre, menos resta de vitalidade. Terceiro princípio, princípio do acordo interno. A destruição não começa com a desvalorização externa, mas com o consentimento interno, não consciente, não formulado em palavras, mas corporal. Quando os ombros se abaixam, quando a respiração se torna superficial, quando a voz enfraquece, o corpo é o primeiro a entender. Não me reconhecem mais aqui. É exatamente por essa razão que muitas mães confundem esse estado com fadiga ou envelhecimento. Elas dizem, simplesmente me tornei mais tranquila. Mas isso não é tranquilidade, isso é renúncia à presença. A tranquilidade chega quando existe um suporte interior, mas aqui o suporte foi destruído. Restou apenas cautela. Vi isso em narrativas modernas. Uma mulher com 55 anos. A filha fala com confiança, de forma incisiva, sempre sabe melhor. A mãe concorda, acena com a cabeça, sorri e depois confessa: deixei de me sentir viva perto dela. Isso não é conflito, isso é sinal. A psique parou de investir energia onde é sistematicamente diminuída. Quarto princípio, ponto de retorno. Ele chega quando a mãe pela primeira vez se faz uma pergunta que esteve proibida por muito tempo. O que está acontecendo comigo? Não com a filha, não com o relacionamento, comigo. E se a resposta for, estou desaparecendo, significa que a destruição já começou, mas ainda não se tornou irreversível. Nesse momento surge o medo. E se eu parar de concordar, tudo ruirá definitivamente. Mas a verdade é que justamente a concordância sustenta a destruição. Enquanto a mãe aceita o papel de menos significativa, o processo avança. Quando ela, ao menos internamente, recusa esse papel, a estrutura começa a se modificar. Não externamente, internamente. O quinto princípio está relacionado com o valor através da resistência. Não agressiva, não destrutiva, mas silenciosa, interna. Quando a mulher deixa de rir de si mesma primeiro, deixa de desvalorizar antecipadamente suas palavras, deixa de dizer, provavelmente vou dizer uma tolice. Esses são pequenos passos, mas são justamente eles que devolvem a sensação de presença. Se você sente agora tensão, medo ou protesto interno, isso é normal. Isso significa que dentro de você ainda existe vida, e adiante permanece a etapa mais difícil, aquela em que é necessário não apenas compreender, mas fazer escolhas. Ou continuar diminuindo em nome de uma paz ilusória, ou começar a recuperar o direito de existir, mesmo que isso cause medo. Escreva nos comentários a palavra direito, para confirmar sua intenção de existir. É exatamente a isso que estamos chegando agora, porque adiante está o momento que decide tudo.
E agora chegamos ao momento que Jung considerava decisivo. Ele escreveu que a destruição da personalidade não para quando o outro muda, mas quando a pessoa deixa de concordar em desaparecer. Não de forma ruidosa, não de maneira demonstrativa, mas internamente, porque é justamente o consentimento interno com a desvalorização que a torna mortal. Jung advertia: quando a mãe continua vivendo como se suas palavras, sentimentos e experiência não tivessem peso, a psique começa a perceber isso como normalidade, e então o desaparecimento se torna habitual. A mulher não escolhe mais, ela se adapta, não sente mais, ela avalia, não vive mais, ela evita. E isso não é paz, isso é apagamento lento. O momento mais perigoso é quando a mãe diz a si mesma: vou aguentar pelo bem do relacionamento. Jung chamava isso de armadilha final, porque relacionamentos preservados ao custo da personalidade já não são relacionamentos. É uma forma de presença sem conteúdo, e quanto mais tempo a pessoa permanece nela, mais difícil se torna recuperar a si mesma. Tente agora fazer a si mesma uma pergunta sem justificativas e sem medo. O que está acontecendo comigo enquanto me esforço para ser conveniente? Se a resposta for estou diminuindo, significa que o processo já foi iniciado. Mas isso não é sentença final, isso é sinal. Jung dizia que a recuperação começa com um passo simples, mas assustador. Recuperar o status interno. Parar de rir de si mesma primeiro. Parar de se desculpar por pensamentos. Parar de falar em voz baixa sobre aquilo que é importante para você. Isso não é guerra contra a filha, isso é cessação da guerra contra si mesma. E aqui é importante dizer a verdade. O retorno da personalidade não garante mudança no comportamento da filha. Jung foi honesto sobre isso, mas ele também sabia que a personalidade que retornou não se destrói mais, mesmo que o outro permaneça o mesmo. E essa é a única proteção verdadeira. É exatamente por isso que neste canal existe um espaço reservado para membros da comunidade. É um lugar para aquelas que compreenderam que não podem mais viver na desvalorização. Ali trabalhamos de forma calma e profunda com a recuperação do suporte interno, dos limites e do sentimento de valor próprio, apoiando-nos nas abordagens de Jung, sem gritos, sem acusações, sem ilusões. Isso não é sobre consertar relacionamentos a qualquer custo, é sobre como não se perder. Se você sente que não quer mais desaparecer, se está cansada da sensação de não ser ouvida e não ser vista, se deseja novamente se sentir viva e não um pano de fundo, torne-se membro do canal. Não para provar algo, não para reconciliação, mas por você mesma, porque uma vida vivida em diminuição não retorna. Se esse conteúdo foi importante para você, deixe sua aprovação. Isso ajuda outras mães a encontrarem essas palavras. E compartilhe esse material com aquela que silencia e desaparece, porque não sabe que é possível ser diferente. Escreva nos comentários a palavra valor, para consolidar essa decisão dentro de si. Meu nome é Alexandre, e aqui devolvemos à pessoa o direito de existir.